qual foi a primeira tentação de Jesus no deserto. Está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 4, que nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Neste momento quero ficar só com essa parte. E chegando-se a ele o tentador inimigo se chegou a ele. Por quê? Porque viu que Jesus estava sendo provado naquele momento, jejuando, estava com fome fisicamente. E chegou o tentador e disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. O diabo sabia que Jesus estava ali fraco materialmente, que estava com fome, mas só que a sua alma estava fortalecida. O diabo fez essa investida naquela área que Jesus estava no momento ali sentindo fome, mas ele estava fortalecido espiritualmente. E isso faz com que Jesus não caiu na cilada do diabo, porque ele sabia muito bem que ele podia fazer aquelas pedras se transformar em pães, ele podia se saciar, mas só que ele sabia também que ele era o Todo-Poderoso e mostrou para Satanás naquele momento e respondeu a ele e disse: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quero te enfatizar nesse momento o seguinte: assim a nossa vida. Trabalhamos, lutamos, conquistamos, desfrutamos. É misto, é óbvio, você trabalha para desfrutar, mas só que não é só isso que é o mais importante na nossa vida. É a nossa vida espiritual com Deus, a nossa vida particular com Deus, a nossa vida diante de Deus, como é que ela está. Diante do mundo, da sociedade, estamos praticamente bem satisfeitos, pelo que temos conquistado, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas, no nosso cotidiano, mas só que isso não é o suficiente para que nós possamos chegar até Jesus, para que nós possamos ter a nossa vida saciada espiritualmente. Materialmente pode estar saciados, mas só que espiritualmente, como é que está a nossa vida diante de Deus? Muitas vezes vazia, muitas vezes numa solidão espiritual, numa solidão emocional, que muitas vezes o prazer do secular não tem preenchido. Muitas vezes você vai para o trabalho, vai no lazer, vai na rua, vai na praça, vai na praia, mas só que quando você chega em casa está aquele vazio ainda dentro de você. Por quê? Porque nem só de pão, nem só dos dia a dias das tuas vidas secular vive o homem. Só de trabalho, lazer, não é só isso. A nossa vida precisa também do alimento espiritual para preencher esse vazio que está dentro da nossa alma, do nosso corpo, e só Jesus pode preencher esse vazio. Eu não sei qual o deserto que você também esteja enfrentando na sua vida, eu não sei qual é a dimensão que você está passando nesse momento, que o diabo tem investido, que o diabo tem te afrontado. Muitas vezes é você e Deus nesse deserto, e o diabo ele tem te visto também e tem te atormentado a sua mente para você muitas vezes tomar decisões erradas que agrada o maligno, mas não agrada a Deus. Mas é isso que o Senhor está mostrando nesse momento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus. A palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Esta é as palavras que saem da boca de Deus. É as Sagradas Escrituras. Porque quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a palavra, é Deus falando com você. Então, nem só de pão viverá o homem, mas você quer viver mais de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, essas palavras sagradas, ela vai preencher o vazio que está dentro de você, porque essas palavras, ela sai da boca de Deus e ela vai trazer vida, ânimo e esperança para a tua vida. Mas o inimigo, ele quer te destruir no deserto que muitas vezes você esteja passando e enfrentando. Eu não sei qual é a luta, dificuldade que você tem enfrentado até hoje, mas eu sei de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para te dar vitória em meio a esse deserto que você esteja enfrentando. Mas para Deus te dar vitória, mas você precisa também ouvir, obedecer e atender a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você quer viver em alegria? Ouça, obedeça, pratique a palavra de Deus. Esta sim vai te dar vida, esperança e vai tirar desse deserto que você esteja enfrentando no seu dia a dia, que você e Deus sabe o quanto você tem pelejado nesse deserto. Assim como Jesus venceu no deserto, você também vai vencer esse deserto que você está passando. E grande é a tua vitória, para a honra e glória do nome de Jesus.